intimidade, você vai viver essa intimidade, e isso é o mais importante. Nesse mês, nós estamos tendo, nas células, participe, se envolva. Ontem já teve algumas células que tiveram um evento de colheita, não é? Eu vi lá uma bênção, louvado seja Deus, irmãos, por cada alma que esteve ali, que ouviu a palavra, que recebeu uma oração, que pôde sentir o amor de Deus. A semente bendita da palavra nunca volta vazia. Diga comigo assim: nunca volta vazia. Nunca volta, mas trará consigo os resultados. Então, com certeza, tudo que foi plantado vai germinar para a glória de Deus, amém? Então, graças a Deus pelas células que já fizeram o evento, aquelas que ainda vão fazer. Também no último domingo desse mês de maio, no dia 31, no último domingo, nós vamos ter o DIP, o Dia da Igreja Perseguida. Irmãos, nós ajudamos a missão Portas Abertas, fazemos missões já há muitos anos, somos parceiros da missão Portas Abertas, e nós vamos celebrar o DIP no dia 31. Então nós vamos ter um culto missionário. Pastor Heber, a pastora Cida vão estar aqui, eles vão estar ministrando a palavra de Deus, nesse domingo de culto missionário, As nossas irmãs do Ministério de Dança vão estar apresentando aqui, vão estar louvando a Deus através da dança, nesse dia especial, nesse culto missionário. E também teremos algo muito especial nesse domingo. O nosso irmão Adolfo, Benedito, vai estar sendo, nesse domingo, ele vai estar sendo ordenado como pastor da comunidade também, como pastor dos jovens, dos adolescentes, depois de uma caminhada, depois de muita coisa que Deus vem fazendo na vida dele. E eu creio que é um início ainda de muito que Deus tem para fazer. Então quero convidar você a participar nesse domingo, Vamos estar também ordenando, o nosso irmão Adolfo Benedito ao ministério, tá bom? E vamos ter a presença do pastor Heber, da pastora Cida e também de outros pastores que estarão aí também, tá? Muito bem. Dito isso, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui de novo. Colocar no culto aqui, pronto. Muito bem. Nós vamos abrir a palavra de Deus hoje, Dia das Mães. O culto, irmão, é sempre a Deus. Amém, irmãos? Hoje não é culto do Dia das Mães. Hoje é Dia das Mães, mas não é culto do Dia das Mães. Hoje é culto a Deus. Todo culto é a Deus. Amém? Sempre a Deus. Mas nós louvamos a Deus pela vida das mamães, vamos orar por elas. E eu queria aproveitar para ministrar hoje usando uma mulher na Bíblia, para ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel, no capítulo de número 1. 1 Samuel, nós vamos falar hoje de uma mulher chamada Ana. Você pode dizer comigo o tema da mensagem dessa noite? Diga assim: intimidade gera milagre. Diga de novo: intimidade gera milagre. Então, nós estamos no ano da intimidade, estamos aprendendo muito como temos essa intimidade com Deus, buscarmos essa intimidade com Deus, e o quanto ela é importante, irmão. Ela é fundamental para que você possa vencer, para que você possa permanecer, para que você possa viver plenamente o projeto de Deus para a sua vida, porque Deus revela o seu coração e os seus propósitos aos íntimos, aqueles que realmente estão ali, próximos dele, e estão ali de todo o coração, não por um interesse, não só porque ele é poderoso para fazer algo, abrir uma porta, realizar um milagre, não, mas por aquilo que ele é, amém? Por aquilo que ele é. Então as outras coisas, as bênçãos,
vão nos acompanhar e vão nos seguir. Então, nós vamos ler 1 Samuel, não dá para ler todo o trecho, mas nós vamos ler do verso de número 9 até o verso de número 18. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. O sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade, a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que Deus, o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém? Jesus abençoe a sua palavra, fale com você, fale comigo nessa noite. Irmãos, por que o tema da mensagem de hoje, não é? Intimidade gera milagres. Porque nós estamos aprendendo o que é intimidade. E intimidade tem muito a ver, primeiro, de eu entender e compreender quem é Deus e como Deus me vê. E depois eu preciso entender como é que eu me aproximo de Deus. E essa mulher Ana, ela ensina muito sobre algo muito importante que você e eu precisamos aprender nessa noite. Numa noite que estamos aqui celebrando vidas muito especiais. A vida de mulheres que têm pagado um preço. E por isso estamos aqui. Não é verdade? E Ana, ela também como mulher, não é? Ela queria muito ser mãe. Mas ela era estéril, Ana era estéril. Então nós temos aqui, não é, duas mulheres. Você vai ler no contexto, você vai ver que Eucana, que era o marido, não é? Ele tinha duas mulheres. Uma chamava Penina e a outra chamava Ana. Penina tinha dado alguns filhos, não é? Alguns filhos ela tinha dado ao seu marido. Ana, porém, não tinha filhos. Então, naquela época, irmãos, mulher, ela
já não era valorizada como deveria ser, não é? E hoje, até nos dias modernos, talvez ainda não seja como deveria ser. Mas hoje já melhorou muito, mas ainda talvez não seja como deveria, não é? Mas naquela época era, se uma mulher não desse filhos, isso era terrível para uma mulher. Se ela então não desse um filho homem para o seu marido, pior ainda. Pior ainda. Porque nem o filho, quando era mulher, era reconhecido como algo bom. Mas só quando fosse homem. Para dar sequência, não é? Sequência, a linhagem, etc., tinha que ser homem. Então, havia essa situação. Então você imagina aqui, nós entramos no verso 9, e o verso 9 aqui vai falar sobre um costume que tinha Eucana. Diga assim, Eucana, como marido, ele tinha um costume, ele ia sempre o quê? Ele ia sempre oferecer o sacrifício, ele ia à casa de Deus, ele estava lá, ele participava. E ele foi, e mais uma vez estava quem com ele? Ana. Ana estava com ele, sua família estava com ele. Não se fala nada aqui a respeito da outra mulher, ou que ela fez ou deixou de fazer quando ia à casa de Deus. Mas a palavra fala sobre Ana. Ana chega aqui, e eu quero que você observe isso. Diga assim, Ana foi à casa de Deus e estava com amargura de alma. Irmãos, quantas vezes, eu não estou falando só de mulher aqui, eu estou falando agora, serve para todos. Quantas vezes nós não estamos num momento bom, não é verdade? Passando na nossa vida. Às vezes estamos enfrentando uma luta, uma dificuldade. Há uma amargura na nossa alma, uma luta, uma guerra. E Ana estava assim. Havia uma luta, havia uma amargura, havia uma tristeza. Diz aqui que ela chegou na casa de Deus, ela só chorava. Ela chorava muito. Ela chorava. E qual é o problema de chorar na casa de Deus? Nenhum. Qual é o problema de você abrir o seu coração na casa de Deus e ser realmente você, e naquele momento você colocar para fora tudo que realmente está dentro do teu coração, e que Deus está vendo, irmão, Deus está vendo. Qual é o problema disso? Nenhum. Se existe um lugar onde você deve abrir o teu coração, é na presença de Deus. Quando você está na casa de Deus, quando você está lá no seu lugar secreto, no seu tempo de oração, é como é importante você abrir o seu coração diante de Deus. E Ana vem com esse propósito, E diz aqui a palavra, olha só, verso 11, diz assim, ela fez um voto dizendo, ela vai fazer um voto, diga voto. Ela vai fazer um voto. O que é um voto? Voto, irmão, significa se posicionar diante de Deus, dizendo, Deus, eu estou aqui porque eu creio que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode mudar a minha realidade. E porque eu creio nisso, eu vou fazer um propósito, eu vou me posicionar com o Senhor aqui, vou fazer um propósito. Se o Senhor fizer um milagre na minha vida, seja qual for ele, no caso de Ana era o filho, seja qual for o milagre que o Senhor fizer na minha vida, eu vou dedicar ao Senhor o resultado do milagre. Irmão, isso é poderoso. Você ainda vai entender durante essa pregação que intimidade leva a isso. Não importa o que Deus faça na sua vida, você vai dedicar aquilo ao próprio Deus.
Não importa o milagre, se ele é pequeno ou grande, você vai dedicar o resultado do milagre ao Senhor. A alegria é sua, você vai se alegrar, você vai participar do milagre, mas você vai dedicar ele ao Senhor. Por quê? Porque realmente você entendeu que um milagre não pode ser estabelecido na nossa vida e realmente ser bênção na nossa vida de maneira completa, se nós não dedicá-lo ao Senhor, se nós não dedicarmos esse milagre, o resultado dele ao Senhor. Então, a primeira coisa que é importante que você entenda, olha, quando ela começa a orar, Ana, ela diz assim: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, diga, olhares, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva. Então diga comigo, 3 verbos. Diga comigo, 3 verbos. Irmão, verbo é uma coisa poderosa na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você tem que olhar para os verbos, porque os verbos revelam a ação de Deus, como Deus opera, como Deus faz, como Deus age. Então Ana está dizendo aqui, ela está orando, ela está falando com Deus, ela diz: se de fato olhares para a aflição, primeiro verbo, olhar. Segundo, se te lembrares, segundo verbo, lembrar. Terceiro verbo, e não te esqueceres, outro verbo, esquecer. Então eu quero que você analise comigo a primeira coisa muito importante que você tem que entender. Diga comigo assim: Ana, independente do estado dela naquele momento, ela era estéril. O exame que ela fez no SUS falava que ela era estéril. Eu não sei se tinha SUS naquela época, irmão. Acho que não. Mas o exame que ela fez constatava que ela era estéril. Mas ela chega diante de Deus e libera 3 verbos na sua oração. O que isso significa? Que Ana não estava ali orando por causa da sua situação, mas estava orando por fé. Então diga assim, a primeira coisa que precisamos entender numa intimidade que gera milagre, é que não há milagre sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Ana estava amargurada, chorando muito. Ela podia ficar reclamando, ela podia levantar, ela podia sair da igreja, lá do templo, ela podia ficar lá fora, ela podia ir para outro lugar, ela podia fazer qualquer coisa que muitas vezes nós fazemos, nós escolhemos fazer. Quando vem o problema, quando vem a luta, entramos na caverna, ficamos escondidos, nos isolamos. Mas Ana foi diferente. Ela foi ali, dobrou os seus joelhos e começou a orar. A primeira coisa, irmão, em intimidade, é que intimidade não começa porque eu estou sentindo o desejo de buscar a Deus. A intimidade começa porque eu creio que o lugar da minha vitória, que o lugar da minha bênção, que o lugar aonde eu vou encontrar a cura, a mudança, a transformação, seja o que for, é em Deus. Então eu vou na presença dele com fé. Diga, com fé. Com fé. Porque eu não consigo liberar esses 3 verbos que eu vou dizer agora, se eu não tiver fé. Então mesmo que ela está fazendo uma pergunta, mas na verdade ela faz uma pergunta, mas ela só está ali porque ela crê que a resposta dessas perguntas é sim, Ana. Eu estou te olhando, aleluia. Eu estou te olhando, Ana. Eu estou te vendo.
Porque o primeiro verbo que ela disse, de fato olhares para a aflição da tua serva, e Deus estava olhando naquela hora. Deus estava olhando, não como olham os homens, não como julgou o próprio Eli, o sacerdote, que olhou para ela com o olhar humano, com o olhar do homem, e achou que ela estava embriagada. Não, meu Senhor, não. Eu não sou uma mulher embriagada, mas eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Guarda essa frase aí, porque nós vamos voltar nela. Então, o primeiro verbo, irmão, é que Deus sempre olha para você. Ele está te olhando quando você está vindo para a igreja. Ele está te olhando quando você retorna para sua casa. Ele está te olhando quando você levanta na segunda-feira e vai trabalhar. Ele está te olhando o tempo todo. Os olhos do Senhor estão sobre os seus. Está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Ele está te olhando. Então, mesmo que você não sinta, mesmo que pareça que o céu está fechado, mas Ele está te olhando. Ele está te olhando. Olhando para a sua aflição, olhando para a sua luta, olhando para a sua angústia, olhando para a tristeza que está tomando o seu coração, olhando. Ele está te olhando. E o que mais que diz aqui? E te lembrares de mim. Sim, querido irmão, eu quero dizer para você que Deus nunca se esquece dos seus. Deus se lembra sim. Ele nunca se esquece de você. Ele nunca vai se esquecer de você. Está escrito, ainda que pai, mãe, pessoas que me amam tanto, se esqueçam de mim, me abandonem, Deus diz, eu jamais me esquecerei de ti, jamais vou te abandonar. Isso é maravilhoso. Então Ana aqui está orando e liberando esses verbos, e o terceiro ela diz assim, e não te esqueceres da tua serva. Sim, meu irmão, Deus nunca esquece de você, amém? Ele nunca esquece. Ele nunca esquece das promessas feitas à sua vida. Quem pode levantar a mão aqui e tomar posse daquilo que Deus tem promessa sobre a sua vida. Deus tem promessa sobre a sua casa. E Ele nunca se esquece das suas promessas. Ele nunca se esquece. Aleluia. Então, irmão, diga comigo assim: Ele olha, Ele lembra, Ele faz, Ele cumpre a promessa. Isso é maravilhoso. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, nós vemos aqui, irmão, que o milagre vai acontecer na minha vida porque eu me aproximo. Ana se aproximou com fé e você precisa se aproximar, não pelo que você está sentindo, mas continuar crendo. Por quê? Porque só Ele é que olha você o tempo todo. Só Ele é que nunca esquece de você. E só Ele é poderoso para mudar a sua história. E Ana sabia disso. Então ela está aqui. E a palavra diz, olha aí o que ela fez. Ela está escrito o seguinte, verso, logo em seguida aí dos 3 verbos, diz assim: e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se você pediu uma família para Deus, Deus está te vendo. Deus não se esquece. Deus é poderoso para fazer. Agora lembre,
quando acontecer, Deus realizar um milagre, dedique o resultado a Ele. Dedique toda a sua família a Ele durante todos os dias da sua vida. Se você pediu para Deus um trabalho e Deus abriu a porta de um trabalho, fez um milagre porque Ele te olhou, Ele se lembrou, Ele fez, dedique isso a Deus todos os dias da sua vida. Esse trabalho, Senhor, o resultado, o milagre eu dedico ao Senhor. Porque tudo o que hoje posso fazer e o resultado de tudo que esse trabalho me faz, eu dedico ao Senhor. Dedique a Deus. Se você pediu para Deus que você queria ter ou ter uma profissão, ou ser profissional nessa área ou naquela área, e você clamou e pediu, era algo muito difícil, por causa da circunstância, da sua casa, da sua família, de tantas outras situações, mas Deus foi, Deus colocou a mão, Deus operou, Deus fez um milagre, porque Deus olhou, porque Deus lembrou e porque Ele faz. Dedique tudo a Ele. Dedique sua vida a Ele. Dedique ao Senhor. Amém? Você está entendendo? Tudo que a gente for buscar em Deus um milagre, o mais importante não é em si o milagre, porque Deus pode fazer qualquer um. A questão é quando Deus olha o nosso coração, e olhou o coração de Ana. Diga assim, olhou o coração de Ana. Ana era estéril, pediu um filho, e ela disse, vou consagrar e dedicar esse filho a Deus. E ela dedicou. Samuel foi o maior profeta que houve sobre a terra. Um dos maiores. Ela dedicou, mas ela teve só esse? Não. Deus deu mais 5, diga mais 5. Olha aí. E no cântico dela, quando você vai no cântico dela um pouquinho à frente, que ela começa a adorar a Deus, quando ela está adorando a Deus, ela diz assim, que Deus abençoa com 7 filhos. Uma mulher abençoada. Ela teve 6, mas porque ela usou 7? Porque 7 é o número perfeito. Ela quis dizer, tudo que Deus faz na nossa vida, quando nós realmente cremos nele, entendemos que Ele nos olha, que Ele nunca se esquece, que Ele faz, Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Amém? O melhor. O melhor. Então lembre-se disso, irmão. Agora olha outra coisa. Verso de número 12. Ana continuava a orar diante do Senhor. Diga assim, Ana fez o voto. Ana abriu o coração, colocou diante de Deus, mas ela continuava orando. Diga comigo, continuava orando. Quantas vezes a gente faz um voto diante de Deus? Nós começamos esse ano, já estamos em maio, certo, irmão? Você lembra dos votos que você fez no início do ano? Lembra que você votou? Não, você é mais frequente na igreja agora. Está sendo? Lembra que você votou, vou ler a Bíblia agora esse ano. Está sendo? Lembra que você votou, eu vou resolver essas situações na minha vida, vou abandonar esses pecados na minha vida. Abandonou? Está cumprindo o voto? Continua orando? Continua buscando? Continua clamando? Ou não? Ana continuou a orar diante do Senhor. Diga comigo assim, um milagre deve ser dedicado, porque quando ele é dedicado,
é um milagre estabelecido. Diga, milagre dedicado, milagre estabelecido. Nada pode mudar. Deus estabelece. Você entende isso? Porque você vai ver na história, diga, o sacerdote Eli tinha 2 filhos. Lembra dele? Quem que era? Finéias e o outro? Qual que era o outro? Ofni e Finéias. Eli era sacerdote de Deus. Mas Eli consagrou um milagre a Deus. Ele dedicou os seus filhos a Deus. Depois você vai ler 1 Samuel e você me responde. Lê na sua casa, depois você me procura. Vem me falar, pastor, não, ele dedicou. É claro, irmão, que os filhos fazem as suas escolhas. Mas se você olhar, não é por acaso que a história de Ana, uma mulher estéril, se junta com a história de Eli, um sacerdote, que infelizmente perdeu seus 2 filhos, porque mesmo nascendo dentro da igreja daquela época, nascendo dentro da igreja, eles não honraram a Deus. Antes fizeram coisas reprováveis dentro da igreja. E mesmo dentro da igreja escolheram outro caminho. E por isso Deus colocou a mão. E você sabe o final, depois você lê lá em 1 Samuel. Os filhos acabam morrendo cedo. Os 2. E quando o pai recebe a notícia, cai também do banco que ele tinha encostado na mureta do templo e também parte. Você já imaginou? Gente, que sacerdote gostaria de ter um fim desse? Fala para mim. Quem escreveria um negócio desse para si? Fala para mim. Agora você entende a importância que a intimidade, irmão, quando a gente busca intimidade como Ana buscou, porque eu preciso, porque eu sei quem Deus é, porque eu sei que Ele me vê, porque eu sei que Ele lembra e nunca se esquece de mim, que Ele tem o melhor para mim, e que Ele faz. Então, irmão, quando o milagre acontece, eu dedico a Deus, e eu sei que é só por causa de Deus que está acontecendo e veio à existência, e que o único que pode manter e fazer com que esse milagre realmente permaneça e se torne diferencial nesse mundo é o próprio Deus. Porque tem gente que recebeu um milagre na vida, mas está hoje longe de Deus. Quantos você pode apontar para mim? Pessoas que receberam milagres de Deus, pessoas que receberam cura de Deus, pessoas que receberam, às vezes, bênçãos, portas se abriram, coisas maravilhosas aconteceram, e nem andando com Deus estão. Por que isso? Porque não entenderam. E nós precisamos olhar e entender isso. Então, milagre dedicado, milagre estabelecido. Diga comigo, milagre dedicado, milagre estabelecido. Qual é o maior milagre na sua vida? A sua salvação, a obra que Deus fez na sua vida. Se você dedicar a sua vida a Deus, Deus estabelece a bênção na sua vida, e tudo aquilo que Ele planejou vai acontecer na sua vida, para a glória de Deus. Samuel se tornou um grande profeta,
E desde o início até o final da vida dele foi algo maravilhoso. É assim quando a gente dedica, quando a vida é dedicada. E por último, para terminar, eu queria que você lesse comigo, lá no finalzinho, no verso 15, depois que ele vem e fala assim, né, ele diz para ela, se afasta do vinho, fica longe do vinho, você está embriagada, verso 15, porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. E eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade, a minha aflição. Diga comigo, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu queria terminar com essa frase, essa palavra dessa noite. Eu estava apenas derramando a minha alma diante do Senhor. Irmão, olha para mim. Quando a gente chega diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, a única coisa que eu preciso é derramar a minha alma diante do Senhor. Porque Ele já sabe o que está acontecendo, Ele já me conhece, Ele me conhece do avesso, Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe as minhas angústias, Ele sabe as minhas tristezas, Ele sabe as minhas limitações, Ele mesmo sabe as minhas virtudes, porque Ele me fez. Mas o que Ele espera é que realmente eu derrame a minha alma diante dEle. Irmão, intimidade que gera milagre, é essa que Ana nos mostra a direção. É derramar todos os dias a nossa alma diante dEle. E não importa se o dia é bom ou não, mas eu vou derramar minha alma diante dEle todos os dias. Derrame a sua alma diante dEle. Abra o teu coração. Use os verbos que Ana usou. Senhor, o Senhor está me vendo. O Senhor está vendo a minha situação. O Senhor está vendo o que eu estou enfrentando. O Senhor sabe. Antes de eu entrar por essa porta, nesse domingo, dia das mães, o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe as lutas que tem dentro de mim. O Senhor sabe aquilo que já passou na minha cabeça hoje. O Senhor sabe. E Ele sabe mesmo. E Ele sabe mesmo. Use os verbos que Ana usou. Ele está te olhando. Ele não se esquece de você. Então se derrame. E Ele faz. Ele faz, irmão. Quando você se derrama, Ele faz. Você vai ler no texto que logo depois disso, eles voltaram para casa e Eucana se deitou com Ana. E diz a palavra claramente, e Deus se lembrou de Ana. O milagre não aconteceu lá. O milagre aconteceu aqui. Quando ela derramou a sua alma diante do Senhor. Irmãos, nessa noite, num dia tão especial como hoje, nós temos várias mamães aqui, mas temos também vários irmãos, várias irmãs. É para todos nós essa palavra, mas hoje eu queria convidar você para vir aqui diante do altar. E eu sou o primeiro, porque Deus falou primeiro comigo. O que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? A intimidade gera milagre, mas não qualquer tipo de intimidade. Eu não posso chegar de qualquer jeito diante de Deus. Eu preciso entender o que Ana nos aponta, nos ensina, está registrado aqui. Eu vou chegar com fé. Eu vou chegar com fé. Então hoje Deus tem um milagre para você. Se você está aqui na igreja e crê nisso, hoje Deus falou para mim que tem um milagre para você. Deus tem um milagre para você. Agora a pergunta é, você está disposto a vir diante do altar e derramar-se diante dele, derramar a sua alma de verdade
conjugar esses verbos e ver o que Deus vai fazer na sua vida, então você vai sair do seu lugar, você vai vir no altar e nós vamos clamar a Deus. Nós vamos orar juntos para que Deus libere um milagre para você. Ele se lembrou de você. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe. Mas Ele se lembrou de você. Hoje é dia de milagre aqui diante do altar. Você vai vir aqui e Deus vai realizar um milagre na sua vida. Eu não tenho dúvida disso, porque Ele se lembrou de você. Ele faz. Então nós vamos ficar de pé. Jesus abençoe muito sua vida, sua casa, sua família. Mas esse é o momento de você ter um ato de fé, uma atitude de fé. Então você pode sair do seu lugar. Está aqui o altar. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos adorar Jesus. E enquanto nós vamos adorando, você pode sair do seu lugar e vir. Fazer que nem Ana. Senhor, meu coração está apertado, angustiado. Só o Senhor conhece a ansiedade. Ele conhece, irmão, Ele sabe. Mas você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente. E você tem liberdade aqui na frente. Se quiser ajoelhar, se ajoelha. Se quiser ficar de pé, você fica. Se você, do jeito que você quiser. Mas sai do seu lugar. Enquanto nós vamos cantando, você vem aqui como Ana. Colocar diante de Deus seu coração, sua vida. E Deus tem um milagre para você nessa noite. Venha com fé buscar o seu milagre. Aleluia. Isso, vem vindo, venha buscar o seu milagre. Ele é Deus que faz milagre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Adore a Jesus, irmão, nessa noite. Vá adorando. Glória a Deus. Se você quer um milagre, se você crê no seu milagre, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Faça como Ana. Nessa hora, ela buscou. Busque o seu milagre. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças, enfim, ausente, teu toque, tua bondade liberta, meu ser, no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Se derrame na presença dEle, se derrame diante dEle, faça como Ana. Agora abra o teu coração, derrame a sua alma diante dEle. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, Ele é fiel.
dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, famoso Deus. Espero em ti, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Você crê, meu irmão? Levante suas mãos para o céu nessa noite, enquanto os instrumentos vão tocando.